Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu, Otávio Leal, aqui junto comigo, esse leão que representa as sombras do filme O Rei Leão. E eu tenho o mesmo aqui para nós conversarmos hoje sobre uma série de elementos da metafísica da nossa cura emocional, do nosso equilíbrio emocional e, claro, vamos falar das nossas sombras, o quanto que muitas vezes nós não temos o que é chamado até no catolicismo, no cristianismo antigo, de misericórdia conosco mesmo. Não só atacamos, lutamos, guerreamos com o mundo, mas também em vários momentos da nossa vida guerreamos conosco mesmo. E o que é pior, nos julgamos mal. Temos um juiz, uma juíza dentro de nós que nos culpa, que nos agride e que nos condena, que não tem misericórdia, que não tem piedade, que não faz com que eu perdoe a mim mesmo, a mim mesma. Então eu vou estar falando de vários temas aqui, contando com a sua participação. Essa aula é uma aula que eu faço, eu tenho algumas perguntas aqui de pessoas que estão em formação comigo, na formação de terapeuta quântico. Então, é uma formação que envolve um salto quântico, uma transformação, terapias vibracionais, terapia xamânica, radiônica e a metafísica da saúde, metafísica das energias positivas e negativas, que eu ensino também nessa formação da terapeuta quântico. Então, eu já tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou ficar muito feliz de também responder as suas perguntas. Vamos lá. Eu vou só preparar aqui, a gata sempre aqui no meu colo, Nirvana, minha amada gata, mas eu preciso de um espaço aqui, né, filhota, para criar a movimentação para dar essa aula aqui para os meus irmãos do YouTube e do curso de Metafísica da Saúde. Bom, eu estou aqui com esse é, chale, enfim, que é um chale budista, que traz boas energias, bons fluidos que eu usei para você, mas como você vê, a gata não permite que eu consiga manter a roupa bonitinha. Então, vocês me perdoem, eu vou tirar esse chale, que são símbolos auspiciosos. Aqui também tem um símbolo muito bonito, que é uma flor que representa o renascimento. Então, vamos começar aqui a nossa jornada. Descubra o valor da liberdade. Quando nós pensamos em liberdade, por vezes pensamos numa liberdade política, em uma liberdade afetiva, ou, por que não, numa liberdade profissional, financeira. Mas existem também duas outras formas de liberdade que são fundamentais na nossa vida. Uma delas, todo o meu esforço é voltado para sermos livres corporalmente, daí minhas terapias de grupo, a dança que eu insisto, a celebração, os movimentos do Qigong, do Tai Chi, do Karatê, do Kung Fu, da capoeira, capoeira que permite uma liberdade muito grande em nós. Então, você sabe, você que me acompanha aqui, seja pelo YouTube, seja pela Rádio Vibe Mundial, você sabe o quanto que eu valorizo a liberdade corporal. Mas também existe uma liberdade que é nós soltarmos as outras pessoas de nós mesmos. Outras pessoas que vêm a nós, às vezes, como pensamentos que nos põem para baixo, que nos diminuem, pensamentos de críticas, de julgamentos, pensamentos de que nós temos que agradar a todos, pensamentos que nós temos de viver a vida dos outros e não
a nossa vida. Então, esse é um ensinamento que eu tive com Gasparetto, o meu mestre maior de metafísica, de liberdade corporal. E o Gasparetto, ele dizia, eu tenho até anotado aqui, imagina nós tirando todas as pessoas do nosso corpo, tirar tudo aquilo, claro, que nos põe para baixo, que nos diminui, que acaba com a nossa liberdade. Imagina nós tirando, muitas coisas da família, principalmente da infância, dos primeiros estudos, das primeiras informações, seja da televisão ou seja da internet, tirando nesse momento muitos colegas, falsos amigos, pessoas que só estão contigo quando você tem algo a oferecer, tirando de você alguns vizinhos, principalmente vizinhos de apartamento, onde fica todo mundo grudado um com o outro. Para isso, existem decretos, decretos que começam com a ideia de eu solto os outros de mim, eu tiro os outros de mim, eu tiro as expectativas dos outros com relação a mim, as expectativas, as cobranças, as maldades também. E você imagina que essas pessoas, por vezes, estão na tua frente, todas essas pessoas, ou até mesmo situações que você quer tirar de você. Você imagina todas essas pessoas e situações na tua frente e você decreta para elas: eu não estou aqui para agradar vocês. E tem um mantra que eu ensino muito, que eu uso na minha vida, que é o seguinte: eu, esse corpo-mente, Otávio Leal, ajudo a todos, mas eu não assumo ninguém, a não ser os meus gatos, os meus cachorros e pessoas muito próximas, que eu, a companheira, a minha mãe, filhos. Ajudo a todos, mas não assumo ninguém. E no meu caso, os meus alunos, você que está aqui comigo, eu ajudo de coração, eu me coloco disponível, eu faço o possível e o impossível para que a minha escola, a Humane Amor, ofereça cada vez mais a ti. Mas eu não tenho como assumir ninguém. Assumir no que se refere ao nosso corpo astral, ao nosso corpo prânico, nosso corpo energético, é permitir que uma série de pessoas e situações acabem nos vampirizando, grudem no nosso corpo áurico, fiquem nos sugando o tempo todo. Aliás, o Vinícius, que é um médium, o Vinícius, que é um ator, ele está junto comigo no projeto Humane Amor, ele dá palestras, ele dá cursos na minha escola, e ele fala muito sobre isso, sobre o vampirismo energético, que é como que quando nós fazemos esse exercício de imaginarmos pessoas e situações na nossa frente, que eu não quero, eu ajudo você, mas eu não assumo, não assumo, não assumo, não assumo, ajudo a todos, mas não assumo ninguém, ou quase ninguém. Isso faz com que, por exemplo, eu more sozinho. Eu dirijo uma escola hoje sozinho, que é Humane Amor. Cara, é um coletivo de pessoas, mas quem dá o direcionamento, quem dá, digamos, a ética da Humane Amor, ou o propósito da Humane Amor, ou o legado da Humane Amor, é esse corpo-mente, baseado em vários mestres. Então, isso chama-se liberdade. Liberdade de começar a soltar os outros, eu solto as notícias ruins, eu solto as notícias perversas, eu solto a fofoca, eu solto a necessidade de agradar a todos, eu solto a necessidade de ser perfeito, eu solto a necessidade de me culpar muitas vezes, e a partir daí eu me aceito, eu tenho compaixão por mim, eu tenho carinho por mim. Isso se chama valorização. E as questões da liberdade, elas só se manifestam na nossa vida quando eu me valorizo. Quando eu percebo que eu não posso, eu não sou e não posso ser responsável
pelos outros gostarem ou deixarem de gostar de mim. Mas eu sou o responsável por me apoiar, por estar do meu lado, por lutar por liberdade, porque eu acredito numa frase que diz: liberdade é uma conquista diária. O fato de eu ser livre hoje não significa que eu vou ser livre amanhã. Não significa. Liberdade é uma conquista diária. E nós temos que ser livres de pensamentos obsessivos, que atraem energias obsessivas, que são chamadas de miasmas, encostos, de buques, vampiros energéticos, espíritos obsessores, Shedim, Guerrinon, possessão. Cada um dá um nome, lógico que esses nomes se referem a elementos diferentes, mas para mim ser obsediado energeticamente, eu tenho que criar espaço para isso. Eu já tenho que ter uma vibração. Por exemplo, a obsessão do álcool ou do cigarro. Por que elas não me pegam? Porque eu não fumo e nem bebo. Se eu começar a fumar ou a beber ou usar outras drogas que são proibidas, eu acabo atraindo também as obsessões, que se manifestam também como pensamento. Eu só penso nessas coisas, né? Eu só penso no cigarro, na droga, no álcool, e acabo atraindo isso. Por isso que eu ensino banhos de limpeza, por exemplo, uma vez por semana, tomar um banho de Guiné, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, arruda, e principalmente o alecrim. Você pode comprar um banho pronto, que são esses de 7 ervas, ou o alecrim, para limpar o teu corpo astral e limpar a tua mente também desses pensamentos. Pensamentos que tiram a minha liberdade, pensamentos de sempre estar escutando o outro, mas de não estar escutando a mim, a mim. Pega um papel agora e escreve aí tudo aquilo que você não se escuta. Faz esse exercício. Escreve em outro papel tudo que você quer largar de você, soltar. No outro papel, escreve todas as pessoas que você quer soltar. Então, repetindo, escreve em um papel em que situação que você precisa se escutar. Hoje isso é muito estudado até pela psicologia canadense, baseado num livro que chama Doze Regras para a Vida, que eu te recomendo muito, Doze Regras para a Vida, que nós devemos tratar os outros como nós tratamos a nós mesmos. Porque isso, minha Pets aqui, que está no meu colo, para quem está me vendo, o que essa gata tem para quem está me vendo, na Rádio Vibe, vocês não estão me vendo. A melhor comida, a melhor ração, a melhor cama, a melhor água, olha como ela me lambe. Ela tem o carinho meu o tempo todo. Então, por que eu não me trato assim também? E quando eu me tratar bem, quando eu ser amoroso, quando eu ser gentil comigo, eu vou mandar isso para as pessoas também. Eu percebi isso muito em 2021, muito, no ápice da pandemia do Covid. Nós só damos aquilo que nós temos. Eu só posso dar amor se eu me amar. Eu só posso perdoar se eu perdoar a mim mesmo. Eu só posso parar de julgar os outros mal se eu parar de julgar a mim mesmo, a mim mesma mal. Então pensa nisso, liberdade. O que que você precisa soltar? Situações, que pessoas que você precisa soltar, deixar de lado. Faz essas duas anotações e coloca, descubra esse valor da liberdade. Para mim, nos meus grupos de energias, seja energias corporais, que é o Anima Soma, eu ensino muito você ser livre corporalmente. E poucas pessoas hoje são livres corporalmente. Aqui eu estou falando do corpo físico. Ele precisa ser livre, ele precisa ser solto. E o astral é um reflexo do fixo também. Então faz esse exercício, vê se faz sentido para você trabalhar essa questão. Agora,
eu vou falar contigo da ideia de nós nos libertarmos das influências de outras pessoas. Liberdade, já falei, já apontei numa outra conversa, mas agora se libertar dos outros. Eu sinto e senti muito isso em 2021, 2022, que é uma questão de sobrevivência psíquica, para não cairmos em depressão, em ansiedade, em síndrome do pânico. Nós precisamos nos libertar de energias que não são nossas. É uma questão de sobrevivência psíquica, eu acredito, e assim o Gasparetto me ensinou também. Nós não temos, às vezes, noções do quanto o nosso psiquismo é alma, o nosso corpo astral, que é chamado de corpo prânico, na Índia é chamada de pranamaya, coxa, o corpo prânico. O quanto que ele tem medos que não são nossos, algumas formas de sexualidade que não são nossas, coisas que nós pegamos de família, coisa que nós pegamos. Existe muito uma terapia que chama constelação familiar, que você vai olhar essas situações. Eu trabalho com outro tipo de terapia, que é tirar através de catarse, de exercícios corporais, de mexer o nosso biofluxo de energia, porque quando o corpo é muito parado, muito preguiçoso, a pessoa está sempre bocejando, aquilo que no Japão chama sanpaku. Sanpaku são pessoas que não têm vitalidade. É porque nós precisamos tomar uma atitude de tirar a influência dos outros de nós mesmos. E aqui eu peço para você pegar um papel e caneta, eu gosto quando você anota, e você anote tudo que você. Se você puder um dia fazer um grupo presencial comigo em São Paulo, que chama Anima Soma, que é o único grupo de terapia que eu tenho, vai ser lindo. Se você não puder, vou te ensinar um pouco esse exercício. É claro que presencial, ele tem todo um desenho, esse grupo Anima Soma, para quem está no YouTube, eu vou até pedir para a Gabi anotar, é, sobre esse grupo Anima Soma, sempre tem aulas abertas para você assistir, enfim. E nesse grupo, nós fazemos um exercício que o final dele é você colocar o teu pai e a tua mãe, você vai anotar num papel isso. Coloca num papel pai e no outro papel mãe. É um dos exercícios mais fortes que você vai escutar aqui no YouTube, na Rádio Vibe Mundial. Você vai pegar onde está teu pai, você vai falar: pai, eu quero isso, isso e isso de você. Eu quero isso, isso e isso de você, do teu pai. E depois, na outra parte do papel, você vai falar: pai, eu não quero isso, nem isso, nem isso. Você não vai condenar, você não vai julgar, tá? Por exemplo, do meu pai, eu pegaria a preocupação dele com família, o olhar dele para os amigos, o bom humor do meu pai também, eu pegaria isso. Mas eu não pegaria do meu pai a ansiedade, não pegaria qualquer tipo de vício limitante, de jogo, de bingo, de bilhete, isso eu não pego. Não pego vício de nada, isso eu não quero. E nós vamos ver que tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, tem coisas que nós queremos e coisas que nós não queremos. Da minha mãe, o que que eu pego? A honestidade, a cultura, o amor dela por mim, a verdade. Minha mãe é uma pessoa muito honesta, muito verdadeira. E o que que eu não pego da minha mãe? O medo dela, não pego o desistir de viver em algum momento, o de ficar sentada vendo TV. Mas, putz, minha mãe é incrível, eu sou muito abençoado, muito abençoado. Então, é legal pegar, perceber isso. Por exemplo, o Vinícius está aqui comigo, né? Vinícius Fatim, lá da Humani Amor. Ele é uma pessoa que eu pego o bom humor, eu pego dele a vontade de ajudar, o conhecimento, a mediunidade. Por exemplo, da Monja Coen, que eu tenho programas com ela, eu pego a cultura, a meditação,
Por exemplo, eu não pego da Coen essa disposição que ela tem para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, mas eu não quero para mim. Eu preciso muito de solidão. Então, se nós percebermos, nós temos pego muitas coisas dos outros, e que não importa se é boa ou se é ruim, mas são coisas que não são nossas. São coisas que não são nossas. Inclusive, eu pego o treino do Bruce Lee. Como eu treino artes marciais, nunca parei, eu tento me basear no treino do Bruce Lee, mas eu não pego a necessidade do Bruce Lee de exagerar em algumas coisas. Eu pego a bondade de Dom Helder, não sei se você conhece Dom Helder, mas eu não pego, mas eu nunca vou ter a bondade dele, nem do Chico Xavier, mas eu me inspiro. Então, se libertar das influências dos outros é nós sabermos o que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. Na minha escola, o Rio Branco, o Colégio Rio Branco, que eu estudei, o que que eu pego do Colégio Rio Branco e o que que eu não quero, que eu aprendi lá atrás no Rio Branco e não faz sentido para mim. E é bacana perceber isso, porque a partir do momento que eu pego algo para mim, a partir do momento que eu trago algo para mim, eu trouxe consciente. Então, o treino do Bruce Lee, o amor da minha mãe, a justiça da minha mãe, a cultura da minha mãe, eu pego o brilho do Gasparetto, eu pego a bondade de Chico Xavier, de Dom Helder, mas eu não pego fofocas, eu não pego expectativas, eu não pego a maldade do mundo. O mundo já tem tanta guerra. E será que eu escolho também guerrear? Será que eu escolho também ficar brigando com tudo, entrar nessa loucura que está acontecendo hoje no mundo? Então pensa nisso, liberte-se da influência de outras pessoas que você não quer a influência, e só de você pensar nisso, você já limpa o teu plano astral, teu corpo astral, e outras pessoas, permita sim que elas cultivem coisas positivas em você, que elas cultivem, no caso, flores em você. Pensa nisso, faz esse exercício. Meus irmãos, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa sobre esses dois temas? Vocês aqui que estão no YouTube comigo, hoje eu estou fazendo essa live só no YouTube e estou gravando também, porque essas aulas eu disponibilizo em curso. Vocês querem ver aqui um pouquinho dos bastidores? Tá vendo aqui? É onde eu filmo. Cadê? Aqui, meu dedo. Aqui. Aqui eu estou filmando para vocês, tá vendo aqui? Estou filmando nessa câmera e aqui estão vocês todos, o Vinícius, o Ed, a mãe Rosângela, o Clau, Rosimar, a Gabi Dalmani, tá todo mundo aqui, e aqui está a gatinha que estava no meu colo. Aqui é o estúdio onde eu gravo, tem um monte de câmeras aqui, onde eu gravo as aulas para você. Eu acho importante vocês conhecerem a minha casa, porque aí você não é um seguidor meu, você é uma visita que está aqui em casa. Eu me sinto muito feliz em te receber. Vou ter uma pergunta aqui, Clau, que está sempre aqui, eu vou responder exatamente essa pergunta, vou estar falando sobre ela aqui em seguida. Eu só preciso saber. Sim, vem aqui comer uma pizza, Vitor. Vem aqui comer uma pizza. Tem umas pizzarias muito boas aqui, aonde eu estou. Eu estou no Guarujá, que é uma ilha aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que é o meu retiro. Eu moro aqui porque é perto de São Paulo e eu posso dar aulas lá na Humane Amor, que é a escola que eu trabalho, que é a escola que eu dirijo. Queria falar para vocês, antes de continuar aqui, que agora, dia 19 de 3 de 2022, 19 de 3 de 2022,
Você que é de São Paulo, você tem que ir lá na minha escola, na Humane Amor. Agora estou na Humane Amor. Vai ter uma aula de terapeuta quântico, se você quiser ficar a manhã inteira comigo, eu vou te ensinar a mexer com energias, com Qigong, falar de vida plena. É o começo de um curso, mas se você quiser aprender terapia quântica, ou começar uma formação de yoga com a Juliana. Uau, ser um yogi, uma yogin. Dia 19 agora. E dia 19, para quem não quer fazer uma formação à noite, o Vinícius, meu irmão, ele tá vai estar dando uma palestra sobre vampirismo energético, que é o que eu vou estar falando agora, de vampirismo energético, e eu vou antecipar um pouco o que o Vinícius vai falar, espero que faça sentido para você. Palestra gratuita lá na Humane, é gratuita, a gente pede uma contribuição voluntária no envelope, sábado às 19 horas. A Gabi vai escrever aqui para Gabi é minha irmãzinha, trabalha comigo, e eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. Todo mundo que trabalha comigo é uma família, eu não chamo de funcionários. Tanto que eles vêm aqui em casa, no Guarujá, quando eu não estou, eles vêm, eles ficam aqui, é uma família mesmo, uma família. Aliás, Gabi, se você quiser vir amanhã, ou sexta e sábado, ficar 2 dias aqui no Guarujá, sinta-se convidada. Então, vamos lá falar de energias ruins. Proteja-se das energias ruins. Esse é um tema que envolve o que eu chamo de vampirismo energético. E hoje isso se faz presente de forma absoluta no planeta Terra. Existem elementos que vampirizam a minha energia. Por exemplo, a energia física, o que diminui a nossa energia física? Excesso de açúcar, refrigerante, inclusive tem alguns refrigerantes que são venenos, excesso de carboidrato e energia física. Eu, particularmente, não como carne vermelha há 30 e poucos anos. Então, a minha energia física é preservada. Foi a primeira carne que eu parei, a vermelha, depois a carne branca. Ela é preservada por eu não comer muitos enlatados, alimentos plastificados, e nem carne vermelha, nem carne. Agora, existem situações que acabam com a nossa energia psíquica, de alma, que é uma traição, alguém te enganando, alguns ambientes acabam com a nossa energia. É claro que sempre tem exceções. Existem alguns bancos, por exemplo, que nos sugam de maneira absoluta a energia. Basta você entrar no banco que a tua energia já acaba. Por quê? Energia de avareza, de ganância, alguns bancos de enganação, de cumprir metas e te atropelar e não respeitar o ser humano. Agora, também existe aqueles vampiros que são mais próximos a nós, porque nós sabemos que alguns alimentos, que alguns lugares, que a poluição, por exemplo, que alguns bancos, que tudo isso acaba com a nossa energia. Mas existe, por exemplo, pessoas próximas de nós que nós não nos damos conta e que são vampiros energéticos, que é um assunto que o Vinícius, que está comigo agora na Humane Amor, que trabalhou com o Gasparetto, que tem o Teatro Dalma, e ele trata muito bem disso, vampirismo energético, mas eu vou falar um pouco. E exatamente, shopping, o shopping eu não consigo ficar mais de 1 hora. Agora, ver você no mato, ver você na praia, tenta andar 3 horas num shopping e 3 horas no mato ou na praia, sente a diferença. Por quê? Porque o shopping, não que a energia seja tão ruim no shopping, mas é porque o ar é de mentira, é ar-condicionado, a luz é de mentira, não tem sol, o chão é de mentira, de plástico. Muitas lojas são todas de mentira, mentira no sentido de ter muito plástico. Por isso que você vai para outros países, os shoppings têm muito verde dentro deles, muito verde. Então vamos lá. O primeiro vampiro é o vampiro reclamador. O reclamador,
E é terrível, porque são pessoas que a gente gosta, que estão sempre reclamando, sempre se queixando, e acabam, sugando a nossa energia. Eles nos chamam para reclamar. Às vezes, quando eu chego para alguém e falo: "Puxa, eu tô com uma dor, eu estou sensibilizado, eu estou machucado, posso falar contigo? Posso estar junto de ti?" Ótimo. Mas existe aquele reclamador que você tenta dar uma palavra otimista, de esperança, ou tenta até se abrir para a dor da pessoa, mas ela continua e continua e continua. Ela não quer sair dessa energia. E esse tipo de pessoa, por exemplo, infelizmente é muito comum entre os idosos. Então, nós que vamos ficar idosos, eu já estou chegando lá, nós temos que mudar isso, não adianta ficar preso ao passado. O lugar onde nós estamos é o nosso mestre. Posso pedir para você anotar isso? O que você está vivendo hoje é teu mestre. O lugar aonde você está hoje é teu mestre. Então, aqueles idosos que ficam no meu tempo, na minha infância, não, o que você está vivendo hoje é teu mestre. Aonde você está hoje é teu mestre. O passado ou o que você viveu, eu não tenho que te ensinar hoje, ou vai ensinar só um pouco. Então, isso é muito comum, pessoas que dizem que doaram a vida. Minha mãe sempre fala assim: "Teu avô se matou de trabalhar". Eu não preciso ouvir isso, porque cada vez que eu gravo uma live, cada vez que eu gravo um programa aqui na Vibe Mundial, eu fico muito mais feliz. Eu não morro de trabalhar. Eu sou mais feliz quando eu trabalho. E toda vez que eu ouvia na infância: "O teu avô se matou de trabalhar, o teu avô viveu a vida dele para deixar uma herança para você", que bom! Agradeço muito meu avô Jurandir, muito, muito. Mas esse tipo de ensinamento não fala comigo. Eu sou um terapeuta, eu amo trabalhar, eu sou um astrólogo, um iogue. Então tem pessoas que dizem: "Eu me dediquei, depois de tudo que eu fiz por você, agora eu não esperava que você fizesse isso para mim". Então é o vampiro cobrador, é o vampiro cobrador. O signo de Câncer é um pouco assim, exatamente, eu me sacrifiquei por você, eh, desde muito cedo eu só penso em você, mas ele, no fundo, está reclamando. É claro que nós fazemos muitas coisas pelos outros. E eu tenho falado sobre isso. Como nós não sabemos ajudar e damos tudo para os outros em alguns momentos, nós acabamos sendo traídos por quem mais nós ajudamos. Escreve aí embaixo: você já foi traído por quem mais você ajudou? Você já foi machucado por quem mais você considerou até como parte da família? Isso acontece porque nós não sabemos ajudar direito. E não que a culpa seja nossa, eu prefiro, ser traído do que trair. Eu prefiro ser enganado do que enganar. Eu prefiro ser roubado do que roubar. Agora, não adianta ficar reclamando. Então, reclamando dessas situações do mundo, reclamando de tudo, tá poluído, vai morar na praia, vem morar aqui comigo no Guarujá, reclamando do trabalho, vê se você consegue mudar, se não der, aceite enquanto isso. Aceite. Reclamando do outro, fofocando do outro. Esse é o primeiro vampiro. O segundo é o vampiro desesperado. Hoje tem muito isso. É a pessoa meio mimada que faz uma coisa, chamada de tempestade num copo d'água. E eu faço muito isso, eu sou ascendente leão, leão é meio dramático, então ascendente leão. Então quem me vê acha que eu estou por dentro, mas às vezes nem é, é que eu estou é minha forma dramática. Mas tem pessoas que querem que os outros façam tudo por elas. Tem pessoas que querem que tudo seja exatamente do jeito que ela gostaria. Pessoas muito apressadas, eu estava falando de banco que cobra metas, 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 pessoas que exigem demais. Por exemplo, quem que é um vampiro desesperado? São os líderes mundiais que cobram impostos. Todo imposto, todo país que cobra impostos, e esses impostos não são muitos, muito além do que deveria.
ou são impostos injustos, é porque os líderes, ou quem organiza isso, são vampiros desesperados, mimados e incompetentes. Então, em vários países, nós temos que sustentar os parasitas vampiros. Nós pagamos impostos para sustentar um monte de parasitas, que são os parasitas mimados, que não fazem absolutamente nada e que sugam de nós que realmente produzimos alguma coisa. Mas existem alguns desses desesperados, desses aflitos, que são pessoas que vêm tão agitados perto de nós, tão confusos dentro de nós, que nos vampirizam. Nos vampirizam. Não sei se são líderes homens, se a maioria é líder homem, são esses vampiros, porque a maioria dos líderes mundiais são homens. Eu acho que as mulheres têm mais o que fazer do que ficar liderando países, nações. A mulher, na minha opinião, ela tem uma função muito mais linda, que é liderar perto, que é trazer amor para perto. Então, a maioria dos líderes mundiais são homens, a maioria absoluta. E a maioria é um monte de vampiro mesmo, que tiram tudo e não dão absolutamente nada. Estou falando, você vê esses vampiros da Ásia, esses líderes da Ásia. Na Ásia tem situações muito tristes, eu não vou entrar nisso, contra a mulher. Guerras, que não são guerras, são grandes nações cheias de armas atacando nações que não têm armas nenhuma. Então, esses vampiros são os desesperados, os ansiosos, os vampiros maldosos também, que se alimentam de guerra, como Hitler. Que bom que aqui na América do Sul não tem assim, guerras, né? Não de nações, existem guerras internas. Depois tem o vampiro adulador. O vampiro adulador, ele está sempre te puxando sardinha, puxando saco. O vampiro adulador, ele está sempre elogiando, porque no fundo ele quer alguma coisa. Ele espera alguma coisa de você. Às vezes nós vamos comprar uma coisa, vem um vampiro adulador e fala: isso aqui ficou lindo em você, isso aqui ficou maravilhoso, ou esse automóvel é o melhor do mundo, ou essa casa que você vai comprar, que fica em cima de uma montanha, lá no interior de São Paulo, vai te deixar muito feliz, porque você merece, porque você é especial. Já que eu estou falando muito de banco, o banco traz isso, né? Olha as propagandas de banco, é sempre tentando te adular. E agora o banco descobriu que tem muitos velhinhos que têm dinheiro. Então fica adulando os velhinhos. Você vai ser um velhinho viril, vai viver uma vida, vai viajar, vai gastar. Então os bancos ficam muito nos adulando, são os aduladores a mídia fica são aduladores também para que nós possamos dar a nossa energia. Então fica nos adulando e depois vem a dentada do vampiro. A dentada que nos suga em absolutamente tudo. E depois nós temos o vampiro impotente. É claro que existem situações da nossa vida que nós não temos o controle. Eu estava lendo agora na hora do almoço um livro que chama Quando Tudo se Desfaz. Porque na nossa vida existem situações que se desfazem. E que o melhor que nós podemos fazer é aceitar que essas coisas estão se desfazendo. É o grande ensinamento de Jesus, de Buda, de Mahavir, do Osho, do Zen, do taoísmo, o desapego. Então, existem situações onde tudo se desfaz. Uma pessoa que descobre que tem câncer, ela tinha um monte de planos e agora ela tem que colocar a energia dela para se curar. Uma pessoa que fez planos amorosos ou uma sociedade com alguém, de repente essa pessoa partiu. Então tudo se desfez. E não é que nós nos sintamos impotentes. Eu queria que fosse de um ou outro jeito, mas não é. Porque tudo se desfez, tudo terminou. Mas existem pessoas que são impotentes e entram na energia do eu não consigo. Eu não consigo. No grupo que eu tenho em São Paulo, aliás, vai começar, sempre está começando, esses grupos, chama Ânima Soma. Ânima de alma, você ter muita alma, e soma de ter um corpo solto.
Quem me vê aqui na Vibe Mundial, no YouTube, acha que meu corpo é bem travado, porque eu fico o tempo inteiro sentado. Mas quando vocês me veem pessoalmente, eu sou um cara que gosto de dançar, eu aprendi, de abraçar, de me movimentar, eu adoro exercícios, terapias corporais, de Reiki, que usam o corpo. Não é ler o corpo. Hoje tem muitos cursos que ensinam você a ler o corpo, a linguagem corporal, cursos maravilhosos. Eu não trabalho com leitura do corpo, eu trabalho em liberar teu corpo. Eu sigo uma linha de terapia que não me importa como você é, me importa até onde eu posso te levar. Terapia junguiana, haitiana, Gaiarsa. Eu gosto de terapias assim, não de trabalhar o que você é, mas de trabalhar até onde você pode ir. Até onde você pode ir. E um exercício que eu dou nesses grupos, se você puder vir para São Paulo, se você estiver aqui perto, porque esse grupo eu só dou presencial. Só dou presencial. Sempre tem domingo, às 13 horas, lá em Moema. Mas tem um exercício, eu vou te ensinar. Se você não puder estar comigo, porque eu te amo, porque eu gosto de entregar muito aqui na Vibe, no YouTube. Todo mundo que me dirige fala: entrega menos, Otávio, não dá tanto conteúdo, senão por que, que alguém vai fazer curso contigo? É o sujeito que tenta te pôr para trás. Para o meu bem, mas tenta. E eu falo, mas eu entrego muito aqui porque eu amo as pessoas que estão comigo. E essas pessoas, uma hora você vai fazer um grupo comigo, ou vai me indicar para alguém, ou você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa que cuida da ecologia, da natureza, enfim. Então vamos lá. Eu não consigo. Você vai anotar no papel tudo que você não consegue. Eu não consigo emagrecer, ou eu não consigo engordar, eu não consigo ficar forte, eu não consigo declarar o meu amor, eu não consigo ter bichinho, eu não consigo mudar de casa, eu não consigo sair da casa dos meus pais, eu não consigo morar com os meus pais, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo parar de beber, parar de fumar. É uma lista do eu não consigo. Lá no Anima, em São Paulo, chega uma hora, são grupos de 20, 25 pessoas, que eu peço para vocês lerem essa lista e ficar reclamando com uma vozinha de criança, mais ou menos assim: eu não consigo acordar cedo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter saúde, eu não consigo falar de amor, eu não consigo, e falar como se fosse uma criança, uma criança mimada. E depois você pega esse papel, a gente termina de um outro jeito, mais sofisticado. Mas você pega o papel e lê e vai perceber o quanto que nós somos, que é o vampiro mimado ou o vampiro impotente. É claro que tem coisas que nós não conseguimos fazer mesmo. Por exemplo, eu não consigo voar, a não ser de asa delta, sei lá, mas não tenho interesse. Eu não consigo ser forte como o Stallone ou como o Schwarzenegger. Eu não consigo ter o dinheiro do Silvio Santos. Mas tem coisas que nós nos diminuímos muito. Nos diminuímos muito. E quem diminui é o vampiro impotente, que ele entra numa energia de que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer. E cada vez que você tenta levar ele para cima, ele se diminui mais ainda. Você fala, mas se você fizer assim, você vai conseguir. Aí vem todo um drama, todo um drama, que é o vampiro da impotência. Esse é um dos piores vampiros que tem. Um dos piores vampiros que tem. E esse tipo de vampiro da impotência, que eu perco a minha força, que é o que eu gosto de trabalhar presencialmente com você, que você leve o peito, que você tenha presença, que você tenha força. Esse vampiro da impotência, ele atrai os vampiros desencarnados. Ele atrai o que a gente chama de encosto, de miasma, de baixo astral, de shedim, de dibuque, que são energias extremamente negativas. Porque o que o vampiro da impotência traz? Ele traz para nós a falta de fé. Eu tenho que acreditar. Olha, já falei isso aqui. Já falei isso aqui. Desistir, a gente só desiste uma vez. E creio que tenha coisas que nós devemos sim desistir. Desistir, nós só desistimos uma vez. Tentar de novo, nós podemos tentar um monte. Um monte. Então, eu acredito
Esses são alguns vampiros que eu falei hoje para você, alguns vampiros que acabam com a nossa energia, e eu vou estar falando na nossa próxima conversa aqui sobre a vergonha. Mas aí eu quero falar especificamente sobre o vampiro da vergonha, que esse vampiro estraga muito a nós. Você que está aqui nas redes sociais, faz alguma pergunta aqui, eu vou beber água, vou responder a tua pergunta, tá bom? Escreve aqui para mim. Gratidão. Saúde a todos. Ah, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa? E lembrando, né, que então dia 19 agora do 3, o Vinícius vai estar lá. Se você gosta desse tema, que é o tema de vampirismo energético, ele vai estar na minha escola e na tua escola. A tua escola é o Mane Amor agora, Mane Amor. Vinícius vai estar lá falando sobre vampirismo. E ele é um ator, ele brinca, ele pula, ensinando como nós podemos nos proteger. Dia 19, Jurucê 799. A Gabi vai anotar no YouTube. E contribuição voluntária, você põe no envelope que ajuda muito ele, ajuda os animais que eu cuido também, ok? E, então, vamos agora, nenhuma pergunta aqui para mim? Um tema para outra live, como saber a hora de abandonar algo? Uau, uau, uau. Tá. Doutora Grunivel pergunta, dificuldade, querida, em colocar limites. Algumas pessoas não entendem comunicação amorosa. Será que é a saída além do afastamento? Olha, eu sinto que a comunicação amorosa nem todos escutam, concordo contigo. Mas nós escolhemos ser amorosos. Nós escolhemos. Gandhi foi morto por isso, Gandhi, a Martin Luther King, são pessoas mais atuais. A irmã Dorothy, você conhece doutora Gruvinel? Você conhece a irmã Dorothy? Ela era uma americana que veio para o Brasil para salvar a natureza, para falar de amor. Americana, acho que era, ela veio para esse país para salvar a natureza, o Amazonas, e ela foi morta. Quem se comunica com amor sempre vai ser atacado, mas a gente escolheu ser assim. Não, não é, doutora Gruvinel? Nós escolhemos ser amorosos, aí é muito delicado, eu não tenho o que falar. Quem escolhe o amor vai ser invadido, vai ser invadido, tá bom? Gabriel. Ai, que bonito, ele fala de uma casa plataforma de oração. Oração é tudo e mais um pouco, né? Eu gosto de orar e meditar. Eu entendo que são duas coisas diferentes. Meditar é aceitar esse momento como ele é. Orar é vibrar positivo para nós e para os outros. Então eu faço esses dois tipos de trabalho, tá bom? Isso, irmã Dorothy foi uma mártir, ela é minha fã. Ela lá na Humane Amor, na minha escola, tem uma imagem dela, porque eu gosto dessas mulheres que ninguém conhece, que as escolas não ensinam. Por exemplo, para mim, uma mulher que toda escola devia ensinar, que se você tem mãe, se você é mãe de menina, fala, menina, filha, estuda essa menina, que é a Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, para mim, era a maior líder que todos os líderes que existem aqui na América do Sul. Anita Garibaldi. Ela deu a vida dela, Anita Garibaldi, para lutar contra a corrupção, para lutar contra impostos, para lutar por liberdade. Só que nas escolas brasileiras não se ensina Anita Garibaldi. E os líderes brasileiros é tudo homem que ensina escola. Quem é teu líder? Ayrton Senna, Neymar, Pelé. Não, Anita Garibaldi. Não que o Senna não tenha sido líder, ou o Pelé, mas Anita Garibaldi, uau, sabe? Alguém que deu a vida, não para ter mais seguidores, nem para ser um youtuber, nem para ser um instagramista, como que fala isso? O influenciador digital. Anita Garibaldi morreu para fazer desse país um país mais livre,
contra a roubalheira dos impostos, contra o poder machista. Anita Garibaldi. Então, ensina para tua filha sobre a Anita Garibaldi, ou assiste aquele filme A Casa das Sete Mulheres, que é lindo, enquanto um monte de débeis mentais, que eram aqueles homens ali envolvidos, ficavam guerreando, aquele monte de maluco guerreando, as mulheres transformando o mundo com amor. Então, essas mulheres são minhas líderes. Me perdoe que eu exagerei um pouco aqui, tá bom? Bruninho, depois procura no YouTube, eu ensino várias meditações, tá? Várias meditações. Leia, que palavras lindas que você me fala. Essas palavras são um alimento para mim. Fico muito feliz mesmo. O meu legado é passar isso para vocês, e se vocês ficam bem, vocês vão deixar os outros bem, e nós vamos criando uma corrente do bem. Você já assistiu esse filme? Corrente do Bem. Assiste esse filme. Vamos para a última conversa aqui. Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Eu quero conversar agora contigo sobre a ideia de nós jogarmos a nossa vergonha fora. Quando nós pensamos em vergonha, na minha visão, que não é uma visão absoluta, que eu não sou dono da verdade, que eu não tenho o monopólio da verdade, então existem formas terapêuticas diferentes de lidar com a vergonha, mas na minha visão, na forma como eu trabalho, uma das formas de nós ficarmos sem vergonhas, no bom sentido, é nós trabalharmos com o nosso corpo. Dançar bastante, mesmo que seja fechar a porta do teu quarto e dançar, ou fazer teatro, ou fazer artes. Mas eu sinto que a dança e a capoeira são profundamente libertadores das nossas vergonhas, que são criadas por uma coisa chamada couraça. Couraça é um caráter muscular, um caráter rígido do nosso corpo, que nos impede de sermos sem vergonhas. Eu tenho falado em vários programas aqui, até tá aqui o boneco, não, falado sobre o Gasparetto, que foi um grande mestre, e hoje eu sinto que na minha escola, o Vini, que é um médium que trabalhou com o Gaspar, fala que os filhos da luz, que algumas entidades de cura estão dando aulas na minha escola, na Humana e Amor, na tua escola, falando de espiritualidade, de cura, com o aval da energia do Gasparetto. E eu amo o Gasparetto, ele foi muito importante para mim no que se refere a emoções, a sentimentos, a prosperidade. Já a meditação foi a Coen que me ensinou, o Osho, tem vários mestres. As artes marciais foi o Shinzato, Bruce Lee, Paulo José da Silva. Inclusive, eu estou aqui hoje com uma camiseta, para quem está me vendo, na rádio não estão me vendo, na Vibe Mundial, mas estou com uma camiseta do filme Karate Kid, do Dr. Miyagi, Miyagi-Do, Karate-Do. Então, e o Gasparetto sempre me ensinou a sermos sem vergonhas, que o nosso lado sem vergonha, seja menina, menino, então, e não importa a opção sexual, mas o nosso lado sem vergonha é o nosso bicho, é o nosso id. É uma parte nossa que hoje muita gente trabalha com curar a criança, cura a criança ferida, trabalha a criança ferida. Nos meus trabalhos presenciais, eu trabalho muito com adolescente ferido, com adolescente. Porque o nosso adolescente, se ele não foi ferido na infância, ele sabia reagir. Ele não tinha vergonha de nada. Lembra uma música do Capital Inicial, Natasha, que ele falava, ela só quer dançar, dançar, dançar. Eu lembro que a minha criança, o meu adolescente, o meu sem vergonha, ficava 3 noites sem dormir para dançar, para viajar, não tinha medo de perder, não tinha medo de pedir ajuda quando precisava, e não tinha medo de enfrentar os obstáculos, não tinha medo de criar limites. Mas a vergonha, que é um obstáculo para nós sermos felizes, ela é um monstro que nós vamos criando com o tempo através de uma máscara, que dá para quebrar isso corporalmente,
Você pode vir fazer Anima Soma comigo, você vai amar esse grupo. E se você não quer ou não é de São Paulo, dançar, capoeira, terapias corporais que envolvam movimentos. Puxa, agora vai voltar a Lame Light, que é uma discoteca em São Paulo, aqui em São Paulo. Hoje eu estou no Guarujá, mas vai voltar a Lame Light em São Paulo, que é onde está a minha escola. E eu costumo ir de quinta-feira, uma quinta não, uma não, dançar anos 70, anos 80, sozinho, sem bebida, sem paquerar ninguém. É minha dança, é meu momento. E eu danço até 3, 4 horas da manhã. Porque a dança, para nós dançar, nós temos que tirar o medo do ridículo. Ah, eu não tenho mais idade, o que, que vão pensar de mim? Ou vão fazer, ou o medo de fazer feio. Sabe, isso é um monstro que nos vampiriza, que é o chamado medo do ridículo. O medo do ridículo. Muita gente talvez não saiba que a ideia da vergonha vem de uma couraça que nós temos de achar que nós temos que fazer tudo certinho, ou que nós temos que ter uma persona para agradar os outros. Isso é um problema muito grande disso, é a televisão. Por exemplo, muitas pessoas que aparecem na televisão, elas são sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. O pessoal que me ajuda nas minhas vendas de cursos online, enfim, eles falam, Otávio, usa hábito. Porque eu uso hábito. Existe o Otávio espiritual, que vem de hábito, fechado. E falam, usa o hábito, porque quando você usa hábito, você dá muito mais credibilidade. E quando eu falo de questões espirituais, eu uso o hábito, em respeito a você. Porque o hábito significa que eu estou ligado a uma tradição, que eu tenho o hábito espiritual da meditação. O hábito traz algo de aquietamento. Mas quando eu falo de emoções, eu não me importo de vir de camiseta, mostrar que eu tenho muita tatuagem, que eu me tatuei muito cedo, me tatuei muito cedo. Agora, se nós ficarmos fazendo imagens o tempo todo, e uma pessoa, para você entender o que é não ter imagem na televisão, homem, o Gasparetto, o Miguel Falabella. O Miguel Falabella, ele é de uma autenticidade, de uma inteireza. Ele não faz tipo, ele é aquilo que ele é. Miguel Falabella, homem. Mulher, Fernanda Torres, aquela menina que fez Os Normais, com o Guimarães, esqueci o nome dele. O Guimarães também é muito autêntico. Os três são incríveis. Eles não têm vergonha de nada. A Fernanda Torres e a mãe dela, a, a mãe da Fernanda Torres, agora me faltou, Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, que pessoas são essas? Sem vergonha. A Hebe Camargo, o Ronald Golias, essas pessoas que não têm uma máscara. Mas o que eu quero falar para você é que quando nós queremos ser muito perfeitinhos ou fazer tipo, nós perdemos a vida numa doença que é a pretensão de sermos aquilo que nós não somos. Uma pretensão que acaba conosco, que vai criando uma couraça que é assim, eu preciso da aprovação de todos, eu preciso agradar a todos, eu preciso do respeito de todos, e eu perco o respeito por mim mesmo. Ou seja, eu dou mais importância para o que os outros vão pensar de mim do que para mim mesmo. É lógico que eu sei que talvez o teu corpo, você que estiver me vendo aqui, estiver muito encouraçado, não é assim, se solte. Como as pessoas falam, se solta, se entrega. Eu sei que tem corpos que são muito duros. Porque a couraça muscular do caráter, que é o termo que nós damos para pessoas muito presas, é uma coisa rígida, que nem a pessoa tem consciência que tem. Mas para começar a mudar isso e parar e buscar o adolescente, buscar o sem vergonha, o cara de pau e a cara de pau, porque esse cara de pau e essa cara de pau é que faz nós vivermos os nossos sonhos. Então vamos lá. Primeiro, você precisa respeitar você. Respeitar você. Vamos imaginar, eu tenho vergonha do meu corpo. Você tem que respeitar o teu corpo.
Tem uma menina que tá entrando para trabalhar comigo na Humana e Amor. Eu vou fazer uma live com ela esses dias, ela tá vindo trabalhar comigo. Ela dá xamanismo, aulas de xamanismo, faz atendimentos, é a Gabriela. A Gabriela é uma pessoa que me ensina demais, me ensina demais. A Gabriela, que está aqui comigo, a Gabi, me ensinam demais. Ah, tem 2 Gabrielas. A Gabriela, que trabalha aqui comigo, e a Gabi que trabalha comigo, e a Gabriela que vai trabalhar com xamanismo. Essa menina, a Gabriela, não a Gabi que trabalha comigo, a outra, a Gabriela, ela estava um dia em casa fazendo estava num chalé, ela, o marido e uma amiga, acho que a história é essa, vendo uma noite linda de lua cheia, e acho que uma amiga foi lá e jogou, sem querer, alguma coisa num lugar que explodiu, um lugar que explodiu, jogou álcool, enfim. E pegou fogo na Gabriela inteira. E a Gabriela, essa que vai dar xamanismo na minha escola, porque é uma guerreira, ela ensina a gente a ressignificar. Ela fala: "Prim", eu falo: "Gabriela, eu vou te entrevistar, é legal eu não falar, né, que você tem o corpo queimado, que você passou por isso". Ela falou: "Prim, eu não tenho vergonha nenhuma de ter o corpo queimado". Sabe, eu fui para o hospital, fiquei 40 dias lá na UTI, 50, mas eu sabia que, ok, é uma outra vida me esperando. Eu posso escolher sair dessa cama e achar, que eu, por ser queimada, eu tenho que me esconder o tempo todo, ou eu posso sair dessa cama e falar: "É assim que eu sou agora, é assim que eu sou agora". E a Gabi, que também trabalha comigo, era de um outro jeito, mas é assim que ela é assim que ela é. E às vezes a gente, fica preocupado que está com uma barriguinha, uma estria, uma barba branca. Sabe, eu estou dando poder para o outro, o problema não é a barba branca, é o que o outro vai pensar da barba branca. O problema não é que eu estou barrigudinho, ou que o outro vai pensar da minha barriga, ou que vai pensar da minha idade. Então, para você curar, puxa o adolescente, aquele cara de pau e aquela cara de pau, de não, vou usar um outro termo, acho que tem que se respeitar, se respeitar. Eu tenho que respeitar a minha barriguinha, eu tenho que respeitar o meu cabelo branco, eu tenho que respeitar que às vezes eu não tenho uma condição financeira muito boa, ou respeitar que eu não estou bem de saúde, eu tenho que aceitar aquilo que eu sou e não ter vergonha disso. O adolescente, sempre, nós adolescentes, sempre nos colocamos em primeiro lugar. Só que eu não sou só um adolescente, nós somos adolescentes, crianças, adultos, idosos, mas eu tenho que respeitar cada uma dessas partes. A criança me ensina a confiar, a minha criança me ensina a confiar, a sua também. O adolescente ensina a gente a se respeitar e nos colocar em primeiro lugar. O adulto nos ensina a nos realizarmos no mundo. E o idoso nos ensina a termos paciência. Eu não sou idoso ainda, mas eu percebo que o ritmo da minha vida ele vai ficando mais tranquilo. Então, cada parte nossa, que são partes do todo que nós somos, nos ensinam uma coisa. Agora, se eu tenho vergonha do meu desempenho, se eu me atropelo para agradar os outros, se eu vou me constranger, adolescente não faz isso. E, por outro lado, a pessoa que se despreocupa com a sua imagem, para de ter vergonha, ela se torna uma pessoa muito mais espontânea. E a pessoa espontânea acaba sendo uma pessoa que, ah, não tem essas couraças, não tem essas defesas, não tem essas defesas. Ela acaba sendo uma pessoa, de bom humor, uma pessoa esperta, uma pessoa cuca fresca. Vocês sabem o que quer dizer cuca fresca? Deixa eu beber água aqui. Cuca fresca, ou eu falava lá atrás, uma pessoa que não tem grilo na cuca, os grilinhos que ficam na nossa cuca. E outra, a vergonha de achar que eu vou agradar todo mundo, ou achar que a vergonha
de alguma forma, vai fazer eu conquistar alguma coisa, isso é uma grande mentira também. Isso é uma grande mentira. Nós não conquistamos as coisas com a vergonha. Educação, sim, vergonha, não. Então, o que eu vou falar para ti é: tenha coragem de, a partir de hoje, pensar nisso, né? Você tem vergonha do quê? E você vai anotar tudo num papel aí, todas as suas vergonhas, fazer uma lista delas, de todas as suas vergonhas, e começar a pensar como que você pode, aos pouquinhos, estar mudando essa energia, a energia da vergonha. Como que aos pouquinhos eu vou estar mudando isso? Energia da vergonha. Pensa nisso. Quero falar contigo agora de um outro ensinamento, que é buscarmos a paz dentro de nós. Eu sei que vocês me pedem muitos mantras, vocês me pedem muitos sons de poder, e um mantra que Jesus usava muito na vida dele, muito, era Shalom. Shalom significa paz. Então, quando eu estou com vergonha de mim mesmo, quando eu sinto que eu estou sendo vampirizado pelo mundo, que eu tenho falado ultimamente? Quando eu sinto que eu não estou conseguindo ser livre de um monte de loucuras do mundo, eu posso usar duas palavras. Uma delas é a palavra paz, que é shalom, e a outra palavra, e essa palavra é muito forte, é eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu me lembro que eu pedi a bênção para meus quatro avós. Vô Jurandir, me abençoe. Maria Cândida, vó, me abençoe. Vovó Esmália, vovô Octávio, meu avô era Octávio, Octávio Leal também. E, puxa, e é muito bonito você chegar na comida, e falar: "Eu te abençoo". Pegar água, que eu tenho aqui um pouquinho d'água, e falar: "Eu te abençoo". Falar para você que está aqui comigo: "Eu te abençoo". Mas você precisa também falar: "Eu me abençoo, eu me abençoo. Eu estou do meu lado, eu estou, a meu favor, a meu favor". Porque tem momentos da vida que muitas pessoas que nós esperamos apoio não vai nos dar apoio. Mas você não pode deixar de se apoiar. Você não pode deixar de se perdoar, a não ser que você fez uma coisa muito grave, o que é pouco provável, o que é muito pouco provável, muito grave, muito grave. E isso, quando você se abençoa, você traz forças espirituais para você muito sofisticadas. Quando você se abençoa e você se abençoa, você cria uma energia de firmeza. Firmeza para lidar com tudo isso que eu tenho falado de vampirismo, de vergonha, de falta de liberdade. Quando você se abençoa, você é humilde com você e você entende que algum erro que você possa ter cometido, ele faz parte da nossa idade cósmica, ele faz parte da nossa idade reencarnatória. Por exemplo, eu que faço um mapa astrológico, um atrás do outro, você pode pedir um mapa para mim astrológico, você sabe, esse é o meu trabalho. Todos os mapas têm um ponto fraco, aonde eu erro. Todos os mapas têm. O meu ponto fraco no meu mapa é sociedade e casamento. E eu já errei muito, muito, muito. Mas eu digo, eu me abençoo. Eu abençoo o meu erro. Então, essas palavras que você estão, esses mantras que você está pedindo hoje, tem o hábito de abençoar. Ah, Otávio, mas isso é meio careta, isso é meio dos nossos bisavós. Sim, mas isso é muito forte. Careta, mas Jesus te abençoava, Buda te abençoava. Careta, mas muda essa energia perversa que existe hoje no mundo. Abençoa teus olhos quando você vê uma coisa ruim. Abençoa tua boca quando você faz uma fofoca perversa. Abençoa teu estômago quando a gente come depressa, sem rezar antes. Mas abençoa a tua comida. Então, essa palavra, eu te abençoo, ela muda o nosso astral negativo.
muda demais o nosso astral negativo. Anota aí, eu me abençoo. Chega para os teus pets todo dia e fala, eu te abençoo. Chega para os teus filhos e fala todo dia, eu te abençoo. E eu abençoo você aqui, que está aqui comigo, e gentilmente peço a tua bênção também. É uma troca. Não pensem que eu não preciso. Todos precisam de bênçãos, todos. Meus irmãos, minhas irmãs, agora eu não vou falar mais nada, não vou falar de nenhum tema. Eu falei de descobrir o valor da liberdade, falei de nós nos livrarmos da influência dos outros, falei de nós nos protegermos de energias ruins, de jogar a nossa vergonha fora e de buscar a paz nesse mantra tão bonito que é eu te abençoo. E agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer, tá bom? Quem é de São Paulo, eu vou insistir, a minha escola Humana e Amor está a 1000 por hora, abençoada, pessoas incríveis comigo. Se vocês quiserem vir conhecer, quem me vê no YouTube, eu tenho muitos cursos online, mas eu entrego o que eu posso aqui para vocês, tá? É que eles são cursos de formações terapêuticas, formações terapêuticas. E eu te abençoo, Cláudio, eu te abençoo, sim. Eu acho que às vezes vocês veem essas pessoas aqui na internet, no caso eu não tenho um público muito grande, mas eu tenho pessoas lindas, né? Quando eu publico aqui um vídeo no YouTube, depois de alguns dias tem umas 1000 visualizações, e às vezes eu penso que, particularmente, eu sinto que eu tenho uma certa segurança de falar aqui, mas eu não sou tão seguro assim, não sou. Quando eu me vejo nos vídeos que eu filmo, eu falo: "Uau, o Otávio ele é bem seguro, ele passa uma imagem de segurança", que é o meu ascendente Leão. Mas nós temos as nossas fraquezas, nós temos. Eu vivo muito com mestres, eu estou sempre perto da monja Coen, eu imagino que ela tenha as fraquezas dela também. Triste as pessoas que sempre, se mostram fortes, que não têm humildade de falar: "Eu errei", ou "Eu tenho as minhas fraquezas". Isso é muito triste. E nós nos envergonhamos das nossas fraquezas. Então sim, eu quero a bênção de vocês, eu abençoo vocês, e toda terça eu abençoo mais de 1000 bichinhos, que as pessoas põem o nome no meu Instagram, o nome dos bichinhos, e é tão bonito, tão bonito eu abençoar os bichinhos, e os bichinhos, quando vêm para o meu colo, nos abençoam também, tá? Ai, que linda, Leia, a doutora Gruvinel, é isso mesmo, eu me abençoo, eu te abençoo, todos nós nos abençoamos. E vou repetir, se você tem filho, não deixa, quando está dormindo, vai lá, a criança fala, ai, para com isso, vai lá e põe a mão e fala, eu te abençoo. E Deus te abençoe também, lógico. Deus, o universo, como você queira chamar, Maria. Antes de eu dormir, minha mãe rezava assim, nunca mais esqueça, ela falava assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Que menino Jesus e mãe Maria cubra você com o teu manto. Que Deus te abençoe e abençoe o vovô, a vovó, não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Nós estamos perdendo isso. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, tá bom? Meus irmãos, gratidão. Eu quero falar para vocês que hoje, daqui a pouquinho, nem sei que dia é hoje, mas eu estou ao vivo aqui no YouTube. Daqui a pouquinho, às 20 horas, às 20 horas, eu vou estar dando uma live. Vão me entrevistar sobre a minha jornada de vida. Depois eu vou pôr no YouTube. Hoje é dia 17 de março. Obrigado, Vitor. 17 de março, às 20 horas, no meu Instagram, otavioleal.ananda, eu vou dar uma entrevista falando sobre a minha história de vida, com quem eu estudei, meus mestres, como foi a minha espiritualidade, como eu comecei uma universidade holística, por que agora eu estou indo para a Humana e Amor, que é a minha escola nova.
Se vocês quiserem passar lá, tá? É otavioleal.ananda, ok? E quem vai me entrevistar é a Juju Priya, professora de Yoga da Humane Amor. Eu também te abençoo, Maria José, abençoo todos vocês e me sinto abençoado de ter essa audiência tão linda. Gratidão, Shanti, Shanti, Shanti. Shanti é paz. Gratidão, gratidão.